Vamos para o nosso próximo estudo. Qual que é o nosso próximo resultado aqui do estudo? O destino das aplicações financeiras, né, 30% da população ainda vai investir em casa própria, ou seja, eu estou aplicando o meu dinheiro, estou investindo para que eu faça uma poupança para que eu possa comprar minha casa própria. Mas a gente tem ainda um percentual muito pequeno de 21% que diz o seguinte, olha, eu aplico e vou manter aplicado, ou seja, 80% né, já faz o investimento pensando que vai precisar gastar ele alguma coisa. E só 21% fala, olha, eu realmente vou manter esse investimento. Ou seja, a gente pode dizer que só 21% né, da população brasileira se declara como preocupada em ter um investimento de médio e longo prazo. Temos ainda apenas 10% da população brasileira que se declara como preocupada com a sua velhice, com a sua aposentadoria. O que é um percentual extremamente baixo. 10% da população apenas né, se declara como preocupada com sua aposentadoria. Ou seja, né, a pessoa está trabalhando, né, ganhando seus recursos e está utilizando tudo tudo no curto prazo, não está se preocupando né, com o longo prazo e como é que ela vai fazer para na aposentadoria, quando ela já não vai estar mais né, 100% produtiva e gerando rendimentos, como é que ela vai manter o seu padrão de vida, manter o seu padrão de consumo, né, e manter a sua qualidade de vida. Então, são dados bastante preocupantes. Né? O brasileiro realmente se preocupa muito com o hoje e se preocupa muito pouco né, com o seu futuro, com a sua aposentadoria. Então, isso, né, o brasileiro precisa avançar e precisa desenvolver, mas é realmente um dado bastante preocupante. Dando sequência, temos só 6% que se preocupam com a sucessão familiar, que a gente chama, ou seja, para deixar para os filhos uma condição de vida melhor ou né, igual à condição de vida que tem. E a gente costuma dizer o seguinte, quando a gente fala em investimentos, é lógico que o pensamento principal não deve ser deixar para a geração futura, mas, poxa, se você pode deixar para a sua geração futura uma situação melhor do que a sua, né, com certeza, isso demonstra o quê? Demonstra né, uma educação financeira, uma inteligência muito boa, porque você vai proporcionar para os seus filhos, né, para os seus herdeiros, né, uma qualidade de vida ou que ele tenha menos dificuldades financeiras do que você teve no seu processo né, e no seu desenvolvimento pela vida. Então, é importante que a gente comece, como investidor, a ter um olhar um pouco mais direcionado para o longo prazo e menos para o curto prazo. Por quê? Porque se você não consegue ter esse olhar, você não vai ter a disciplina e a regularidade de fazer os seus investimentos e os seus investimentos renderem para você. Então, um fruto não só no curto prazo, mas também no longo prazo. Ok? Seguindo, 43% dos brasileiros usam aplicativos de banco. Por que é importante essa informação? Hoje em dia, muito dificilmente a gente precisa ir em algum lugar né, para fazer um pagamento, para resolver alguma coisa. A gente consegue fazer né, isso de maneira digital, seja pelo WhatsApp, né, seja pelos cartões digitais, seja pelos bancos digitais. Então, hoje em dia, pessoal, não é mais desculpa, poxa, eu não consegui investir o meu dinheiro porque eu não consigo ir no banco. Eu não consigo investir o meu dinheiro porque eu não consigo falar com o meu gerente. Hoje em dia, né, tudo praticamente é digital. Né? Não só as nossas contas bancárias, mas a nossa relação com as corretoras de valores, né? E aí eu falo pela XP, por tantos outros, que você consegue fazer uma transferência eletrônica dos seus recursos para que você possa fazer os investimentos. Então, nós temos 43% da população que se utiliza dos aplicativos de banco. Né? Ainda temos 38% que preferem ir pessoalmente ao banco, né? Temos 6% que se utilizam do site do banco e temos apenas 3% que se utilizam das corretoras de investimento, né? Que são as instituições financeiras mais especialistas quando o assunto é aplicação financeira. Ok? E ainda temos um percentual pequeno de 2% que utilizam o telefone tradicional. Então, aqui é importante dizer o seguinte, eu não preciso mais ir até o banco para fazer as minhas aplicações. Eu consigo fazer através né, de todos os canais digitais que nós temos hoje, seja né, smartphone, seja internet, né, seja os portais, as plataformas, os aplicativos de banco, que é possível que você faça tranquilamente da sua casa, não havendo a necessidade de você deslocar até o banco.
Então, não tem mais aquela desculpa para quem quer se desenvolver como investidor de que, poxa, eu não consigo ir no banco, então por isso eu não consigo investir. Ok? Mais uma reflexão importante aí para que vocês possam desenvolver. Na sequência, né, principais meios utilizados para decidir o produto financeiro. E aqui, pessoal, o importante é que, se nós olharmos aqui, a principal fonte que o brasileiro se utiliza, né, 13% da população, é site de notícias. Né? Eu costumo dizer o seguinte: tem problema em consultar site de notícias? Não tem problema, pessoal. Só que o site de notícias, qual é a função de um site de notícias? Dar notícias. Nem sempre quem está, né, escrevendo ou quem desenvolveu aquela notícia é um especialista em investimento, é um especialista em economia. Né? Então, quando eu tenho uma parte considerável da população que diz que está consultando o site de notícias, e se a gente juntar outros 19% que falam que consultam amigos e parentes, que também, muitas vezes, não são amigos e parentes que têm conhecimento de economia e têm conhecimento de investimentos, nós estamos falando aí de quase 1/3 da população, né, que se utiliza de notícias, parentes e amigos para tomar suas decisões financeiras. Enquanto que o mais adequado é que elas estejam consultando especialistas naquele assunto. Assim como quando eu quero construir uma casa, eu vou consultar ou procurar quem? A consultoria de um arquiteto, de um engenheiro, eu vou buscar um mestre de obras, eu vou buscar um construtor, eu não vou simplesmente a minhas próprias mãos, ou com os amigos, com os parentes, ou consultando, olha, eu vou construir uma casa. Né? Ninguém faz isso, todo mundo busca o quê? Mão de obra especializada. A mesma coisa, pessoal, precisa acontecer quando o assunto é investimentos. Eu não posso simplesmente achar que diariamente eu consultando sites, eu consultando influencers, né, eu consultando ou assistindo vídeos de YouTube, que eu vou me tornar um investidor qualificado. Eu tenho que buscar o quê? Conhecimento, sim, estudando, né, acompanhando sites, acompanhando influencers, sim. Mas a minha decisão para escolher um produto financeiro não pode ser baseado somente nisso. Quando eu tenho um especialista, e aí nós vamos falar nos próximos módulos, né, quando eu tenho um gerente de investimento, um assessor de investimentos, eu tenho condições de ganhar mais tempo nesse processo de educação. Então é importante que você veja, poxa, como é que eu estou cuidando do meu dinheiro, né? Eu estou simplesmente consultando notícias, consultando pessoas próximas, ou realmente estou me aprofundando e buscando estudar mais sobre o assunto? Né? O brasileiro se declara o quê? Que praticamente, né, ele não consulta os especialistas, né? Vocês veem ó, que 23% falam com o gerente ou com o seu assessor. Né? 11%, né, se alimentam através dos aplicativos. 6% dos influencers, né, dos influenciadores financeiros. 4% de portais, né, 4% falando com o seu gerente ou com o seu assessor, mesmo que seja à distância, né, e 3% através de consultorias, e nós temos ainda um percentual grande de 12% que não busca qualquer tipo de informação, ou seja, está investindo às escuras, ok?